Boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui a Paty Bonaparte, psicóloga, que está lançando o livro O Trampolim pela editora Lacre. Esse livro tem um lançamento na próxima quarta-feira, dia 28, às 19 horas, na livraria Travessa, aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon. No dia 18 de setembro, aí é para a galera de São Paulo, também uma quarta-feira, também às 19 horas, no Shopping Iguatemi. Paty, o seu livro foi a minha companhia do final de semana. Eu marquei aqui, eu gosto de ler e marcando as coisas que me chamam a atenção, que me levam para uma reflexão. Eu sei que não vai dar tempo de perguntar tudo que eu gostaria, porque a hora passa muito rápido, né? Só uma horinha voa. Esse livro, ele me levou para lugares, e você que vai ler também o livro, ele faz esse questionamento em que o trampolim, né, no momento em que a vida apresenta para a gente sempre esse trampolim, né, que te questiona, que te impulsa, né, que te impulsiona ou te paralisa, e isso a Paty ela compartilha ali na infância, na adolescência, na vida adulta. A todo momento a gente tem esse contraponto lendo o livro. Mas também tem resiliência, o seguir em frente. Eu acho que a Paty, diante de todas as alegrias, tristezas, dissabores, ela caminhou, ela seguiu, ela construiu. E aí, para poder contextualizar isso que eu estou falando aqui, eu peguei um trecho, um pequeno trecho, tá? Que ela diz o seguinte: transformação leva tempo. Afinal, fazer o sujeito mudar de posição na vida não é nada fácil. Exige um despir-se sem tamanho. Chorar, rir, avançar, retroagir para construir. Eu vou colocar a Paty para dividir tela aqui comigo. Preciso falar que eu estou vendo que tem uma galera aqui que fique muito à vontade para perguntar, para comentar. Tem uma bolinha aqui com um ponto de interrogação, que aí você participa com a gente. Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, e eu vou colocar a Paty para dividir tela comigo a partir de agora. Pera aí. Bora conversar sobre o livro O Trampolim. Paty entrou. Oi, Oi, Paty. Fábio, boa noite. Paty, Prazer em estar aqui hoje com você. você é bonitona, hein, Paty? Obrigada, Fábio. Você sabe que eu estava olhando o livro e aí você compartilha com a gente, né, algumas fotos de família. Eu já vi que beleza de família, viu? Muito Obrigada. obrigado por você ter aceitado estar aqui comigo. Eu falei ali no início, Paty, desses lugares em que o trampolim, o seu livro, acaba nos levando. Eu queria saber de você, primeiro, né? Como é que você chegou nesse nome? Porque ele traz para a gente uma metáfora, né, muito forte. Queria que você falasse isso para a gente. Obrigado. Bom, obrigada mais uma vez, né, por você estar me recebendo aqui nessa noite, a gente compartilhar aqui esse bate-papo, né? E então, desde o momento que eu decidi que eu queria escrever um livro, né, que eu queria escrever sobre a minha vida, que eu queria colocar num livro minhas experiências, enfim, tudo que me trouxe até o dia de hoje, o nome, o trampolim, ele ficou muito claro na minha cabeça, porque, como eu falo no livro, né, dos muitos nãos que eu falava ao longo da vida, né, e eu acredito que esses nãos me impediam de viver os desafios que eu precisava viver para me fazerem evoluir, né, na vida. E a imagem do trampolim que eu tinha numa aula de natação que eu fazia lá em Porto Rico, onde eu morei quando eu era uma criança, com a minha família, com meu pai, minha mãe, meu irmão. É, eu ia fazer essa aula de natação, eu me lembro até hoje do gosto da água dessa piscina, de tanto que me marcou.
E quando a professora falava que eu tinha que ir pro trampolim, eu já dizia no trampolim, em espanhol, né? Porque a gente falava espanhol lá também. E aí, esse no trampolim, me marcou, porque era uma coisa muito forte que eu dizia. E, e quando eu decidi escrever o livro, essa frase me veio nitidamente assim na minha cabeça e eu pensei, o nome do livro tem que ter o trampolim. E aí, logo, e foi natural, assim, eu pensei, não, vou botar o nome do livro O Trampolim, vai ser o Trampolim, pronto, já está decidido, né? E aí eu imaginei essa capa, assim, com essa mulher voando, assim, para a vida, né? E que eu acho que foi muito feliz, né? A Kim Poor, né, que é uma artista plástica que fez essa pintura, eu acho que retratou bem essa imagem que eu tinha na minha cabeça. Paty, eu estou olhando para você, você tem uma fisionomia muito familiar. E dentro do livro, lendo o livro, eu descobri que nós temos uma conexão, mas eu não vou falar agora, eu vou falar só no final. Uau! No Será que você é momento, um elo perdido aí da minha história, Fábio? não, não, eu acho que não chega a ser isso, mas eu não posso falar porque você vai saber. No final eu falo. Paty, como é que foi esse momento que você parou para revisitar essas suas memórias, essas suas vivências, e que não foram poucas e fortes, não é? Como é que foi para você esse processo de sentar e colocar isso no livro? Então, bom, primeiro assim, a ideia, né, de eu dizer, vou escrever o livro, para dizer que ao longo da minha vida eu nunca tinha pensado em escrever um livro, né? Porque, inclusive, quando eu falo no livro, né, do quanto eu me limitava e achava até que eu não era capaz de muita coisa. Então, jamais eu me imaginei escrevendo um livro. E outro dia mesmo meu marido falou, ué, mas você nunca falou em escrever o livro? Eu falei, não, isso foi uma coisa que, né, veio assim, vamos dizer, há um ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos no máximo. Eu comecei a observar que eu achava assim muito bacana quando alguém lançava um livro, né? E achava legal ler autobiografias e tudo mais. E eu sempre pensava assim, poxa, mas a pessoa também ela conseguiu tudo isso porque ela fez isso. Até que um dia eu falei, ué, mas eu posso escrever um livro, por que que eu não posso? Só eu posso dizer o que que eu posso e o que que eu não posso fazer, né? Só eu posso me limitar ou me permitir fazer as coisas. E aí eu cheguei na minha análise e falei para minha analista, eu vou escrever um livro. E pronto. E aí, a partir dali, isso foi mais ou menos em fevereiro, março de 2023, do ano passado. E aí eu não sabia, né, para onde ir, por onde começar, enfim. E aí me indicaram a editora Lacre, né? Falei com a Flávia, e aí ela mais ou menos me deu uma ideia. Eu falei para ela tudo que estava na minha cabeça. Ela achou que eu tinha um livro para escrever, e eu fui em frente, né? E aí eu primeiro tive a ajuda de uma jornalista, né, a Maria Cristina Monteiro de Castro, que me ajudou no primeiro processo. Eu, nós nos reuníamos, eu ia escrevendo, a gente conversava, enfim, e foi evoluindo. Depois eu até passei umas semanas assim em Nova York, eu quis passar um tempo assim, como eu chamo de decantando a minha vida, e eu avancei mais na minha escrita. E aí depois eu precisava transformar esse livro assim, transformar a minha escrita num livro, né? E aí foi quando a Flávia Orlando, que é uma roteirista, e ela me ajudou a colocar ele da forma como ele está, né? De ficar porque acho que ficou uma leitura assim interessante, dinâmica, até para entender assim como que eu ia colocar a ordem, né, do livro, a ordem dos não seguir assim, Pegando sim, esse gancho, é, ele vem como crônicas, né? E eu gostei muito dessa ideia. De sim. quem partiu essa Então, foi ideia? uma ideia da Flávia Orlando, que me ajudou a colocar ele assim dessa forma, entendeu? Meio que fragmentando toda a minha escrita, né? Aquela massa de escrita e separando nessas crônicas, né? Como você está dizendo. A Flávia está aqui? Eu Não. acabei de ver um Ela coraçãozinho. tá aí, Não? ó. Já botou um coração aí, a Flávia. Um beijo, Flávia, e dizer que foi muito certeiro essa tua ideia com a Paty, porque foi assim, apesar de ter aqui um conteúdo
fortes emoções que você compartilha com a gente, você vai lendo. Quando você vê, acabou e você fica com as reflexões, como eu falei ali na abertura. E alguém falou aqui que está assim, tô ansioso, tô ansiosa. Então, ó, quarta-feira é o lançamento, né? Vamos reforçar, Paty. Quarta-feira é o Quarta-feira, a lançamento. partir de 18h30, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Vai ser uma Bom, alegria receber vocês lá. depois a gente reforça de novo no final. Paty, Sim. você falou desse não, e esse não que paralisa, que te impede. E como é que você foi trabalhando esse não diante das suas perdas, diante dos baques, não é? Em que a vida vai se apresentando. Então, eu acho que diante dos baques, né, que foram grandes baques, eu olhava para frente, mas eu não olhava para dentro, né? O processo dentro de mim, ele ainda não era assim digerido propriamente, não era olhado assim, desfolhado, sabe? O que que eu preciso fazer agora? Nossa, agora eu tenho 26 anos, fiquei viúva, estou grávida. Como é que vai ser de agora em diante? Eu olhava para frente, eu tinha que viver, eu tinha que fazer, tinha que levar a vida adiante. Eu acho que eu sempre vivi tudo isso de uma forma positiva, né? Mas eu não. O processo mesmo, esse desfolhar aí que eu falo, né, de desnudar, eu não vivia. Eu, como é que eu vou dizer? Eu enfrentava, mas eu acho que todos esses medos, todos esses não, estava tudo lá dentro de mim. E foi só mais à frente, né? Depois que eu tive 4 filhos, né? Depois que eu estava casada a segunda vez, o meu filho, que hoje tem 18 anos, né? O mais novo, ele já estava com 6 meses. Aí que eu fui procurar fazer análise, porque eu até cheguei aí num analista na época que eu fiquei viúva, mas eu acho que ainda não estava no momento. E eu nem entendi muito bem o que eu estava fazendo ali. E aí, quando eu fui realmente fazer análise em 2006, que eu comecei todo um processo, né? De me descobrir, né? De descobrir as minhas limitações, né? Como que eu estava me limitando na vida, né? Para poder realizar tantas outras coisas que eu poderia realizar. Você seguiu, você diz aí, né? Você seguiu em frente, mas você não. Veja bem a minha pergunta, em parte. Você me corrige se eu falar bobagem. Você não cicatrizou, não curou essas dores, você simplesmente seguiu. É isso que você está dizendo quando você fala do não e você foi seguindo, as coisas foram acontecendo, você não paralisou, né, diante do trampolim, Sim, você seguiu, mas você não curou essas dores, não cicatrizou. Seria isso? E quando você chegou na análise, isso foi ficando aparente, latente, e aí sim você sim. falou: opa, peraí, isso aqui nessa fase foi dessa forma. É isso. Sim, sim. Eu fui meio que indo num turbilhão, assim, querendo seguir adiante, querendo fazer várias coisas, né? Como eu falo, né? Que eu queria me casar e queria ter minha família. E realmente queria e continuo, né? Querendo, isso é a minha grande realização. Mas eu precisava realizar uma história minha, eu, Patrícia, independente, né, de quem tivesse comigo, da minha situação de vida, eu precisava ser eu. E eu acho que nesse processo, e aí eu fui fazer uma segunda faculdade, né, que eu já tinha feito administração lá atrás, quando eu me formei na escola, que até eu falo, né, que administração, assim, ninguém tá louco para fazer administração, né? Você meio que eu não sabia muito bem o que que eu queria e resolvi seguir na administração, que foi bom para mim, foi uma boa faculdade, enfim, a dar uma boa base assim geral, mas não era uma vocação, né? Não era ainda assim uma carreira, né? E aí só depois do processo da análise e tudo mais que eu, depois de 4 anos na análise, que eu decidi que eu queria estudar psicologia, que eu queria trabalhar com isso. E aí eu fui fazer faculdade com 40 anos, né? Já casada, com meu segundo marido, né? Com meu marido, Cláudio, e com meus 4 filhos.
E eu falei, não, vou lá, vou em frente, vou fazer. E fui indo e, enfim, e concluí, comecei a trabalhar com a psicologia. Então, bom, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu assim. E tem uma pessoa muito importante no livro, até que você dedica esse livro para ela, a avó Sim. Dulce. E aí eu queria que você falasse exatamente. A avó Dulce, ela foi acompanhando toda essa sua caminhada do seu lado. Foi uma confidente? Então, eu não sei se eu chamaria de confidente, mas ela sim, ela acompanhou a minha caminhada, mas ela faleceu em 2009. Então, assim, grande parte aí dessa evolução ela não acompanhou, né? Mas interessante porque, voltando ao trampolim, um dia, quando eu perguntei para minha avó, Dulce, eu perguntei assim, minha avó, ela tinha assim, um talento para ser assim, uma paisagista, uma designer de interiores, coisas assim que tinham a ver com a estética. Ela sabia muito bem cuidar do jardim da casa dela, lá na Serra, lá no Caetitu, né, que eu cito aí. E, e um dia eu perguntei para ela, ô vó, por que que você não trabalhou com isso? E ela me respondeu a seguinte frase: eu não tinha como me lançar. E um dia eu fazendo yoga com a minha querida Ju Terra, eu me veio isso, que eu já estava com essa coisa do livro e tudo, e quando me veio essa coisa, o trampolim, e minha avó dizer, eu não tinha como me lançar. E eu falei, nossa, é exatamente o que o trampolim faz, ele lança a gente, né? Então faltou alguma coisa nela para dar essa catapulta, né? E eu tenho, assim, nítido em mim que ela não conseguiu se lançar, ela não conseguiu assim realizar tudo que ela poderia ter realizado, né? Foi dentro da limitação dela, enfim, ela fez toda uma vida, viveu 93 anos, né? Mas, ô, Paty, Mas que você também traz dessa limitação que você diz da avó, também não representa a época em que ela claro, viveu, onde, né, ficar claro, ali dentro daquela coisa do servido, claro, criar ela nasceu em filhos. 1916, né? Em Campos, no interior do estado, enfim, claro. Faltou dizer alguma coisa, Paty, para a avó Dulce? Hum? Faltou dizer alguma coisa para a avó Dulce? Não, Disse tudo que você queria eu para disse ela? tudo que eu queria para ela. Eu estava sempre próxima a ela, eu estava sempre com ela, eu estava sempre trazendo ela para perto de mim. Eu sempre queria que ela fizesse um programa, uma coisa. Eu disse, não, minha filha, eu estou cansada, eu tô, sei que, eu já não estou mais nisso. Não, vó, vamos lá, vamos fazer. Comemorei os 90 anos dela aqui na minha casa. Eu não me faltou dizer nada para ela, não. E tem algo que ela dizia, que o qual eu também é o meu maior medo, que é da lucidez, né? Ela falou, eu não quero perder a minha Sim. lucidez. Eu acho que traz isso muito para a gente também, né? Como é que foi essa reta final aí com ela, que sempre foi tão presente ali com você e você teve essa oportunidade de fazer um aniversário, de estar ali com essa reta final? Então, essa reta final eu também, né? Eu estive com ela, ela realmente foi lúcida até o final, né? Ela, ela quando faleceu, estava no hospital, mas assim, passou o quê? 4, 5, 6 dias no hospital. E me lembro de chegar lá, ela dizia, achei que eu não fosse mais te ver. Mas assim, eu tava com ela. Eu não estava com ela no momento que ela faleceu, mas eu estava sempre com ela, estive com ela, enfim. Às vezes que ela foi para o hospital, eu a levei, eu estava sempre presente assim na vida dela. E ela realmente foi lúcida até o fim. E ela, como eu coloco, ela preparou, inclusive, tudo que era para ser feito imediatamente após o óbito dela, que é uma coisa incrível, inclusive um cartão que ela queria que fosse lido no velório dela. Então, Eu vou entrar eu não ia entrar agora, mas você falou isso. A fé ela sempre foi muito presente para você e essa compreensão da morte, da partida. Por que eu estou falando isso? Vou pegar aqui um trecho. O Gabriel veio ao mundo para receber o pai dele. Foi a sua missão. Assim como Márcio
o abraçou em seu sonho, Gabriel o acolheu quando ele partiu. Eu achei isso tão lindo e ao mesmo tempo tão forte. Como é que você chegou a essa conclusão dessa perda e dessa continuação, dessa compreensão mesmo, Paty? Em que momento Então, essa música veio para você? então, você falou aí da fé, né? Minha fé, eu sou católica, praticante, e a fé foi uma coisa que foi assim, crescendo e evoluindo a partir dos meus 20 anos, mais ou menos. E quando eu estava grávida, né, do meu primeiro bebê, que eu não, na época até eu não sabia o sexo, né, mas que depois eu vim a saber que era o Gabriel, eu perdi o bebê no 6º mês da gestação. E então, mas aí durante a gestação, né, eu estava casada com o Márcio, meu primeiro marido, e nós ainda não tínhamos o nome para um menino. E um dia o Márcio sonhou que ele estava de braços abertos e um menino corria na direção dele e ele dizia: Vem cá com o papai. Vem cá, Gabriel, com o papai. E aí, quando ele contou esse sonho, falei: Bom, então tá decidido, vai se chamar Gabriel, né? Então, se fosse menino, seria Gabriel. Quando eu perdi o bebê, eu fiquei desolada. Foi assim uma dor na alma, foi uma dor muito forte, uma tristeza muito grande. Mas o meu maior medo era eu não engravidar mais, né? Imagina, eu tenho 4 filhos. E quando eu fui falar com o padre, que era meu consultor espiritual, o padre Augusto, ele falou para mim, Patrícia, a partir do momento da concepção, toda alma tem uma missão. Então, esse bebê cumpriu a sua missão. Eu estava muito triste, falei, bom, tá bem, Padre Augusto, eu aceito, mas eu ainda não entendo, mas tá bem, tá bom. E aí a vida passou, quer dizer, depois, né, eu engravidei, né, da Maria Carolina, e, bom, e quando eu perdi o bebê, né, na época, só voltando, eu perguntei na hora para o médico qual era o sexo do bebê, ele disse que era um menino. Mas eu guardei, nesse momento ainda não tinha toda essa visão de que era o Gabriel. Depois eu engravidei da Maria Carolina, né, quando eu estava grávida no 4º mês. Eu fiquei viúva, né, o Márcio morreu, e... é, E aí, depois que a Carol nasceu, depois, passado um tempo, agora eu não sei nem dizer exatamente quanto tempo, e que aí ficou nítido, né, que aquele bebê era o Gabriel, e agora eu, né, tinha a Carol, e o Márcio tinha morrido, e aí, e ele tinha sonhado, né, com um menino, né, vindo, e eu falei, bom, se é uma alma, tem a sua missão, esse aí foi para o céu direto, né, porque, enfim, no que eu acredito. E aí eu falei, nossa, realmente esse era o Gabriel, o anjo Gabriel, porque ele recebeu o pai dele no céu, né? Quando o pai morreu. Então foi essa toda a visão que eu tive, né? E lendo, e agora escutando também você falar, eu acho que é exatamente isso, essa explicação da vida, do anjo. Quando você sentou e estava lá escrevendo essas e revivendo, né? Você teve que revisitar essas memórias. E aí, quando entra dentro desse lugar, né? Seu filho, seu primeiro marido, a perda do seu pai, como é que foi esse momento, Paty? Eu fico aqui imaginando você sentada ali, revisitando e revivendo isso, porque você teve que voltar, né, nesse período. Como é que foi essa parte do seu primeiro marido, do Márcio, tão dolorido, né, esse momento? Queria que você falasse um pouquinho também para a gente, esse momento ali da parte sentadinha, colocando isso, escrevendo isso para a gente. Então, você sabe que até quando eu estava escrevendo o livro e tudo, eu dizia para pessoas que eu estava escrevendo o livro, algumas pessoas me falaram: Ah, eu já quis escrever o livro, mas eu não consegui. Ou eu já comecei e aí alguma coisa me parou. Interessante porque nada nunca me parou. Mas tem uma coisa, tudo isso que aconteceu, essas perdas, né, na minha vida, eu nunca fugi de falar de nada disso. Eu sempre falei sobre isso.
não eram temas assim que ao longo desses anos todos eu me esquivei de falar, ou me neguei a falar, ou só deixei ali, sabe? Então, para mim, poder falar de tudo isso foi meio que um processo natural. Isso tudo faz parte de mim, isso tudo me trouxe até aqui hoje, sabe? Eu acredito que me fez até uma pessoa melhor, uma pessoa mais verdadeira. Paty, você está falando isso, mas você disse que teve a análise que fez, Sim, sim. né? Abriu ali o 360. Então, quando você disse isso nunca me paralisou, isso nunca me impediu de falar sobre, talvez você não tivesse a concepção, me corrige de novo, tá? Do quão forte, do quão resiliente você estava sendo diante daquilo que você estava vivendo. Você não tinha essa noção. Não, não tinha. Eu não tinha. E até quando eu comecei a dizer para as pessoas, né, que eu ia escrever o livro, já estava escrevendo e tal, porque eu meio que ia escrever e já comecei a escrever, né? Eu vi que várias pessoas, até que eu achava que me conheciam pouco e tudo, diziam: Nossa, eu acho que você tem que escrever mesmo, que você tem uma história admirável, você tem que escrever. E isso me dava força e coragem, né? O que foi mais difícil para você, ou não teve essa parte assim, de você reviver ali na hora que você estava escrevendo o livro? Sabe que não. Olha, eu vou dizer para você assim, não teve uma coisa assim mais difícil assim que eu paralisasse, sabe? Mas eu acho que eu tive mais cuidado ao falar dos vivos. Eu achei mais fácil falar de quem já morreu, né? Paty, você, por favor, fique à vontade para mandar beijo, porque eu estou vendo uma galera aqui dizendo assim, inspirador, muito orgulho de você. Então é a sua galera que está entrando aí. Então você fica à vontade para mandar beijo Tá bom. também. Beijos para todos que estão mandando mensagens, que estão mandando beijos. Estou muito feliz que vocês estão aí assistindo. Quem foi a primeira pessoa que você mostrou o livro? Que eu mostrei quando ele ficou pronto? Ah, não. Quando o livro ficou pronto? O livro chegou, você está com o livro, pá, você pegou e mostrou para A quem? primeira Está aqui no pessoa livro. que eu entreguei o livro, que recebeu o livro, foi o Cláudio, meu marido. Cláudio. E aí, o que o Cláudio Ele falou? já leu acho que 4 vezes o livro. Ele acompanhou essa tua Ele vivência aí na hora acompanhou, que mas estava enquanto eu estava escrevendo, ninguém da família, ninguém estava lendo o livro, ninguém estava lendo nada. Eu não mostrei nada, 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 nada. lá Eu só quietinho no seu. trabalhei o livro com a Flávia, antes com a Maria Cristina, né? E depois, claro, né, dei para a Flávia da editora, né? A Flávia Portela, da Lacre, e enfim. Mas da família, né? Quando o livro chegou, a primeira pessoa que recebeu o livro foi o Cláudio. E depois cada um dos meus filhos, no mesmo dia eu entreguei na mão de cada um deles. E depois, na sequência, eu entreguei para minha mãe. O que os meninos, né? Tá todo mundo grande, mas a gente chama de menino. O que os seus filhos, eles falaram para você quando você disse, vou escrever um livro, e quando o livro ficou pronto, que você mostrou para eles. Alguém está falando aqui, Paty, para não deixar se perder, a Vanessa. Que Ah, sorte tive de ter conhecido no ano passado, e esse trampolim será vital para mim. nossa, É a que Vanessa. bacana, Vanessa. A gente se conheceu ano passado em Nova York, no meu momento decantando a vida. Que bom, Vanessa. Fico feliz. Fico feliz. Acho que você vai gostar de ler o Trampolim. Leu o Não. livro, né? Não. Então, olha aí, Vanessa, está chegando, está saindo do corpo. E aí, voltando então para a pergunta. Quando você disse que ia escrever o livro, os meninos apoiaram de pronto, e quando você entregou o livro para eles leram, o que eles falaram? Bom, a Carol me disse que gostou muito do livro. Assim, ela não entrou em muitos detalhes, não. Hã? Fala a idade de cada um. A Carol tem 27 anos, que é minha filha mais velha. Tá? Ela, assim que ela recebeu, ela começou a ler já de um dia para o outro.
e ela me disse que gostou muito do livro e ela não comentou assim muitos detalhes, não. Já a Claudinha, que tem 20 anos, também ela, em 2 dias mais ou menos, ela leu o livro e ela disse que se emocionou, que ela chorou. A Carol está dizendo aqui, eu amei. Ah, então, ela falou que ela amou, mas ela não entrou em muitos detalhes. A Claudinha me disse que se emocionou, que chorou. O Dudu me fez algumas perguntas assim do que eu falei, né, depois que ele nasceu, que eu fui procurar análise e tal, e ele queria entender um pouco melhor isso. E o Gui, aliás, o Dudu tem 18 anos, né? O Dudu, o Eduardo, tem 18 anos, e o Gui, o Guilherme, tem 19. E esse final de semana ele me disse que estava lendo o livro. E ele também veio me perguntar alguma coisa de que eu falei de quando ele era pequeno, que ele fazia aula de música, então ele também quis entender um pouco mais, porque ele gosta muito de música, e ele queria saber mais detalhes. Sua mãe. Então, a minha mãe disse que está encantadíssima com o livro. Até outro dia ela me disse que ainda não tinha chegado até o final. Não sei se agora ela já chegou. Mas ela disse que ela lê e que ela relê e que ela lê de novo, que ela está muito feliz, muito orgulhosa, muito, enfim, está gostando muito do livro. Ela disse que está assim Pai, maravilhada com o livro. eu queria que você falasse desses nãos em que a vida ela foi se apresentando, você foi passando, e eu acho que deixa também uma reflexão para muita gente em que paralisa. As situações vão aparecendo ali e você não resolve porque enfrentar é que você enfrentou e talvez não tivesse nem a dimensão daquilo que você estava enfrentando. Mas tem gente que nem enfrenta, É. paralisa e a vida passa, né? Que triste. Mas eu acho que isso nunca é tarde para você movimentar e dizer, opa, que há, vamos fazer aqui acontecer. Esse processo para você, e aí você fala da terapia que foi libertador, foi onde você fez esse 360. Eu queria que você contasse para gente, dentro desse processo, Paty, o não, a chegada da terapia e essa liberdade. Poxa, hoje você está fazendo até yoga, né? Então, como é que foi todo essa costura, Que, Paty? aliás, a yoga era outro não também que eu dizia que eu não ia fazer yoga, né? Pois é. Então, eu simplesmente dizia não. Eu achava aquilo difícil, eu dizia não, né? Eu via um empecilho, né? Mas o empecilho era um desafio que eu precisava viver. Cada vez que se apresentava um desafio, eu só dizia não. Então, como que eu vou colocar isso? Com o processo da análise, né? E depois mais adiante, né? Quando eu vou também, eu falo até, né, do cachorro, que era outro grande não que eu dizia, né? Que é uma coisa muito marcante. Todas as minhas amigas ficaram assim impressionadas e maravilhadas, né? De eu resolver ter um cachorro. Eu dizia não, 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 não e não. Então, assim, quando eu não queria fazer uma coisa, eu só dizia não, não vou fazer e eu não levava nem em consideração os prós, os contras e não parava assim para ponderar. E aí, e o cachorro, acho que foi uma quebra muito grande na hora que eu me permito, e a partir de eu ter me permitido ter o cachorro, que isso já foi em 2016, não tem tanto tempo assim, né? São É, 8 anos. Essa quebra desse não do cachorro me permitiu muitas outras quebras, né? E aí, pequenas, maiores, enfim, né? E assim, você estava fazendo terapia, né, pai? sim, continuo fazendo, faço há 18 anos. Em nenhum momento eu parei de fazer. Esse medo de cachorro veio desde a infância. Então, eu não sei de onde parte esse medo, que lá na minha casa em Portugal já tinha cachorro, mas tinha um cachorro, tinha uns três, mas um deles eu tinha medo de verdade. Eu digo de verdade porque cachorro pequeno eu não gostava, eu não queria nem chegar perto de cachorro. Mas tinha um pastor alemão que tinha que prender ele quando eu ia entrar, quando eu ia sair, eu me lembro disso, era uma coisa que eu tinha medo realmente.
E depois em Porto Rico também tinha cachorro, né? Depois os cachorros vieram aqui para o Rio, para nossa casa, mas eu não olhava para o cachorro. E aí na casa das minhas amigas também, uns eu tinha medo, os outros eu tinha um certo, sabe? Não queria saber. Então, assim, essa. Só que eu acho que depois eu já entrei numa coisa tão forte de que não quero cachorro, não quero cachorro, né? Que até eu falo, né, que meu filho tinha medo de cachorro também, e aí, quando ele também começa a querer a se interessar pelo cachorro, eu começo a quebrar isso, né? E aí, no que eu me permiti ter o cachorro, né, foi como se quebrasse, assim, um não em série, sabe? Parece que vários nãos que eu diria pelo caminho, eu passei a não dizer, né? A Flavinha está dizendo aqui, até que você dormiu Ah, com o com o pastor pastor alemão no quarto, é verdade. Ela me fez dormir com o pastor alemão do lado da cama. e Olha, dormiu, pior é que eu dormiu tranquilo. dormi. Pior é que eu dormi. Ele até era bonzinho, mas o pior é que eu dormi. Mas não gostava não, mas dormi. Paty, a yoga ela funcionou de que forma para você? Foi na busca dessas respostas para trazer uma serenidade, para te ajudar na hora do não, do sim, para você trabalhar isso melhor. Aonde que entra Eu acho aí que a ela me yoga, ajudou Paty? imensamente a avançar na vida. O que eu avançava no corpo, eu refletia do lado de fora na vida. Porque como eu falo, né, que a yoga no início, eu pensava assim, de jeito nenhum eu vou fazer yoga, que a Ju vinha dar aula para minha filha, para Carol, na minha casa, e ela perguntava, quando é que você vai fazer aula? Eu dizia, não, qualquer hora dessas, mas eu pensava na minha cabeça, não vou fazer yoga nenhuma. Eu pensava que aquilo era uma coisa muito parada, muito devagar, muito, assim, reflexiva, achava que aquilo não tinha nada a ver comigo. Quando eu resolvi fazer a yoga em 2018, né, 6 anos atrás, que até eu fui levar a minha filha, a Claudinha, que hoje tem 20, para fazer a yoga, que eu achei que ia ser bom para ela, eu também fui fazer. E aí, o que que aconteceu? No início eu dizia, eu cheguei lá, não fico de cabeça para baixo. Cheguei numa sala que era tudo de cabeça para baixo, falei, de cabeça para baixo eu não fico. Nesse dia eu não fiquei mesmo, não. Mas o que que aconteceu? Nas práticas, eu fui vendo o quanto mais eu evoluía no que eu permitia o meu corpo ir, eu também estava me permitindo evoluir na vida e transformar esses nãos em sim. Até que um dia eu cheguei lá na casa da Ju e falei: me bota hoje de cabeça para baixo, que eu vou ficar de cabeça para baixo. E no começo, assim, foi difícil, né? Porque dá uma pressão na cabeça, é meio angustiante e tudo mais. Mas eu estava disposta a viver aquele desafio, né? Então, isso para mim realmente foi muito transformador, né? Porque depois, até na pandemia, teve um dia que ela deu uma aula que eu fiquei super irritada, me deu uma raiva dela. Eu desliguei o vídeo, saí da aula e ainda fiz isso. Não tem nem tanto tempo assim, né? 3 anos atrás. Mas, mas é outra postura que também hoje em dia eu faço feliz, né? E eu fui vendo o quanto eu conseguia trazer para minha vida o que eu conseguia enfrentar ali no corpo mesmo, na respiração, no ir além, como ela fala. E tem uma coisa que eu ia dizer, mas a Rê já se adiantou e eu vou assinar embaixo. A Rê Ribeiro. Você passa uma alegria no olhar. Incrível. É verdade, Paty. Desde o momento que você entrou aqui e dividiu tela comigo, você iluminou, você tem luz própria. Viu? Você é aquela pessoa, seus amigos que estão passando aí, né? E eu lendo o livro, eu acho que exatamente você é aquela pessoa que a gente quer por perto, porque quer rir junto, quer conversar, você passa isso. Então, isso é seu, ninguém tira. Eu queria dizer isso para você. A gente está chegando, Paty. Você vê que a hora passa rápido, é sinal que o papo ele é gostoso, por isso que a hora passa e a gente nem sente. Nós temos uma conexão. Como é que o repartir chegou na sua vida? O repartir? O responder? Responder. Responder chegou na sua vida. Por que eu falei isso? Porque tem responder, tem repartir e tem o refazer. Sim. E eu acho que tem mais um que eu estou esquecendo o nome. Eu trabalho no refazer. Eu não sei se Ah, você vou falar sobre o Instituto Refazer. já. Eu recebi na semana passada, eu sou
ótimo de nome, viu, Paty? Acho que é Fernanda. Ela foi lá no Refazer, ficou com a gente, ela queria conhecer. Inclusive, o convite está feito também, Paty, para você ir. Nós ficamos em Botafogo. Eu trabalho com crianças com doenças raras, crônicas e complexas, e a gente desenvolve lá todo um trabalho que eu te convido para a gente se conhecer pessoalmente também, se eu puder. Ah, vai Daqui ser a um pouco a gente vai prazer. Claro. marcar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, como é que ele chegou também para você, saber em que o seu trabalho está ajudando, está transformando vidas. Não, então, o Responder, né, que é uma ONG, foi fundada pela minha amiga, a Gabriela Gabi, que é minha grande amiga, uma irmã, e que ela também disse que lá atrás, quando ela me convidou, eu disse não, e eu nem lembrava, né? Eu nem lembro de alguns nãos que eu deixei aí pelo caminho, né? Mas foi numa festa de Natal, né, de fim de ano, né, que eu fui do Responder, e que me disseram, né, que estavam precisando de psicóloga para atendimento individual lá, para dar atendimento às mães, né, porque são famílias, né, que vão através de uma criança doente com alta hospitalar, né, que vem através do Miguel Couto, outros hospitais parceiros. E aí, e então eu comecei a atender lá, acho que em 2018 ou 19, não sei. E, e a sede é lá na Gávea, né, lá em cima, na Marquês de São Vicente, lá em frente ao Instituto Moreira Salles, numa casa muito agradável. E uma vez por semana, às terças-feiras de manhã, eu tô lá atendendo as mães, né? Eu atendo, enfim, tem mães que são fixas, né, assim, na minha agenda, e eu atendo elas num formato de consultório, né? Tem uma sala lá que enfim, que eu as recebo, e, e esse trabalho que eu faço lá com as mães. Eu digo com as mães, mães ou pais, enfim, mas é com adultos, né? Não é com as crianças. Com a É. família. Então, essa conexão que eu falei, cara, quando eu bati ali, eu falei, olha só como é que a gente vai se conectando, né? Porque eu acho que o refazer também veio do. Eu esqueci o nome, de um principal, que era lá no Parque Lage. E nossas crianças, elas são encaminhadas, como você falou, para o Hospital Parceiro. No nosso caso, é o Instituto Fernandes Figueira, que encaminham essas crianças. E os nossos trabalhos, por isso que a gente fica sempre, andamos juntos, são bem parecidos nesse lugar aí de cuidar da mãe, de cuidar da criança. Então, na hora que eu bati, eu falei assim, cara, olha as conexões que vão aparecendo. Então tá tudo certo, hein? Convidadíssima para ir lá para a gente se ver. Paty, o que você, agora para a gente fechar, o que você diria, a primeira mensagem que você quer deixar com o trampolim, e para essas pessoas que, diante do trampolim, paralisa, não caminha, não segue em frente, o que você diria para essas pessoas? Bom, o trampolim, né, ele pode assustar, né? Ele pode dar um medo, né, do que você vai encontrar, né? Mas eu acho que vale a pena você se arriscar, vale a pena você saltar para ver no que vai dar, né? Porque sempre vai acrescentar mais do que ficar parado, né? Eu acho que o pular sempre vai trazer alguma coisa construtiva, alguma coisa positiva, algum tipo de evolução, né? Nem que seja para depois voltar para ele, né? Repensar, mas sempre vai trazer uma evolução. Vamos reforçar, Paty? Então, quarta-feira, reforça aqui no Rio e reforça também em São Paulo Então, o nessa lançamento. quarta-feira, agora, depois de amanhã, dia 28 de agosto, a partir das 18h30, na Livraria da Travessa, do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, será o lançamento do meu livro O Trampolim. Vai ser uma alegria receber vocês. E depois, no dia 18 de setembro, que também é uma quarta-feira, no Shopping Iguatemi, na Livraria da Travessa, também lá em São Paulo, a partir das 18h30. Também vou estar lançando lá o livro. Vai ser um prazer receber vocês. Paty, o prazer foi todo meu te receber aqui. Superou as minhas expectativas.
Posso te Ai, que dizer isso. bom! Olha, muito obrigada, Fábio. Foi um prazer, viu, te conhecer, conversar aqui com você, receber tantas pessoas queridas. Muito Que bom. bom, que bom, que bom que você gostou. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente, que mandou beijo, que elogiou, que conhece a Paty, então fala com propriedade. Então, bora se ajeitar para a gente estar lá na quarta-feira para dar um beijo nela, tá certo? Dizer que esse nosso papo ele vai ficar Aí ele aqui, fica mas eu também gravado, né? compartilho. Fica gravado aqui, mas eu também compartilho na rede vizinha, no YouTube. Você vai poder ver também, escutar no Spotify. Enfim, você vai poder ver, ouvir a hora e aonde você quiser, tá certo? Tá Um ótimo. beijo, viu? Um beijo, muito Super obrigada. beijo grande. Beijo, Obrigado, gente. obrigada. Beijo, gente. Obrigada.